Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos. No Evangelho segundo João, capítulo de número 18. Evangelho de João, capítulo de número 18. Hoje a nossa mensagem está concentrada dos versos 33 até o verso 38, parte A. A primeira parte do verso 38, no caso. Evangelho de João, capítulo 18, do verso 33 até o verso 38A. Dando sequência aí na nossa série de mensagens no Evangelho de João. Já estamos nos finalmente, né? Dessa série de mensagens do Evangelho de João. João capítulo 18, verso 33 e 38, eu vou ler, peço que os irmãos me acompanhem de forma silenciosa, reverentes, prestando bastante atenção na palavra do Senhor, que diz assim: Tornou Pilatos a entrar no petrório. Chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Até aqui, irmãos, a leitura. Vamos orar. Deus bendito, Pai Celeste, a Tua palavra está diante de nós, aberta aos nossos olhos, e nós imploramos ao Senhor neste momento, Pai, que o Senhor abra o nosso coração, abra a nossa mente para compreender, Pai, as maravilhas da Tua palavra, contemplar a beleza da Tua revelação. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, afasta de nós neste momento tudo aquilo que nos impede de ter a compreensão correta da palavra do Senhor. Que o Senhor nos ajude neste momento, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, para que através da Tua palavra possamos corrigir, ajustar o que precisa ser ajustado em nossas vidas, e que através da Tua palavra também, se necessário for, o Senhor nos leve ao arrependimento. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, que eu seja apenas um instrumento nas Tuas mãos. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a igreja protestante ao longo da história produziu importantes documentos com o objetivo de serem uma exposição fiel das principais doutrinas que a igreja protestante crê. Alguns desses documentos foram produzidos seguindo um formato de pergunta e resposta, que são os catecismos. Nós temos, por exemplo, os catecismos de Westminster, bem como o breve catecismo, que é o breve catecismo, e o catecismo maior, que são símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. E aqui eu digo símbolos de fé, que é diferente de regra de fé. São documentos que expõem fielmente a doutrina na qual nós cremos. Além desses catecismos, nós temos também o catecismo de Heidelberg, que nós estamos lendo, né? Quando eu lembro de postar a pergunta lá no grupo da igreja, nós estamos lendo as perguntas desse catecismo, que também é um catecismo muito belo e muito útil para a nossa instrução doutrinária. Esses dois importantes catecismos possuem várias coisas em comum.
Uma delas é que ambos catecismos fazem uma exposição da oração do Pai Nosso, que o Senhor Jesus nos ensinou. Ambos trazem perguntas com respostas, explicando cada uma das partes dessa oração do Pai Nosso. E você sabe muito bem que a segunda parte da oração do Pai Nosso é: venha o teu reino. Venha o teu reino. Jesus nos ensinou a orar assim: venha o teu reino. Eu não vou ler a resposta inteira do Catecismo Maior, mas o Catecismo Maior, quando vai responder essa pergunta, o que pedimos na segunda petição da oração do Pai Nosso? E um trecho dessa resposta, o Catecismo Maior diz exatamente assim: pedimos que Cristo reine em nossos corações aqui e apresse o tempo da sua segunda vinda e de reinarmos nós com Ele para sempre. Igualmente, o Catecismo de Heidelberg, na pergunta de número 123, também pergunta o que nós pedimos na segunda petição da oração do Pai Nosso. E o Catecismo responde: quer dizer, governa-nos por Tua palavra e por Teu Espírito, de tal maneira que cada vez mais nos submetamos a Ti. Conserve e aumenta a Tua igreja, destrói as obras do diabo e todo o poder que se levanta contra Ti, e todos os maus planos que são inventados contra a Tua santa palavra, até que venha a plenitude do Teu reino, em que Tu serás tudo em todos. Essas respostas, meus irmãos, expressam a natureza do reino de Cristo. E é o assunto, irmãos, que nós vamos abordar aqui hoje. Qual é a natureza do reino de Cristo? Qual é o caráter do reino de Cristo? E é curioso o fato do assunto a respeito do reino de Cristo surgir durante o julgamento de Cristo. É curioso isso. Cristo está sendo julgado e no momento do seu julgamento injusto, Jesus Cristo entra no assunto do seu reino. O Senhor Jesus aproveitou a oportunidade da ocasião do seu interrogatório para dar explicações sobre a natureza do seu reinado. Veja, irmãos, as questões teológicas envolvendo Jesus e os judeus não importavam para o Império Romano. Os romanos não estavam nem aí para essas questões teológicas. Eles não ligavam para isso. Os romanos, para eles tanto faz se Jesus afirmava ser Deus ou ser homem. Isso não interessava, eles não davam importância para isso. E os judeus sabiam disso. Os judeus precisavam de uma questão política que fosse uma ameaça para o Império Romano. E é por essa razão que Lucas, por exemplo, relata as acusações políticas que foram feitas contra Jesus quando eles entregaram Jesus para Pilatos. Lá em Lucas capítulo 23, verso 2 diz: e ali começaram a acusá-lo dizendo: encontramos este homem pervertendo a nação, impedindo que se pague imposto a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Para os romanos, as questões teológicas não importavam. E por isso os judeus precisavam fazer uma acusação política. E essa era uma acusação falsa. É uma acusação claramente falsa. Jesus nunca ensinou que não deveríamos pagar imposto. Na verdade, é o contrário, irmãos. É duro pagar imposto, mas Jesus ensinou a pagar imposto. E o Império Romano usava imposto para fazer coisas perversas. Quando Jesus foi questionado a respeito desse assunto, ele pegou uma moeda e perguntou: de quem é o rosto nessa moeda? Ele falou: é de César, então dê a César o que é de César. Em outra ocasião, quando Jesus chegou com seus discípulos em Cafarnaum, os cobradores de impostos perguntaram aos discípulos: o mestre de vocês não paga imposto? Foi nessa ocasião que Jesus disse a Pedro para ele ir até o mar, pescar e que ele encontrasse o peixe e dentro desse peixe teria uma moeda e que com essa moeda ele deveria pagar
os tributos, o imposto. Ou seja, Jesus ensinou seus discípulos a pagarem impostos, mas os judeus queriam entregar Jesus aos romanos para ser morto. E para que isso aconteça, eles precisavam de uma acusação política. E por isso eles contam mentiras a seu respeito, dizendo que Cristo é uma ameaça para o reino de César. Aquele que é a própria verdade encarnada foi entregue por causa de uma mentira. E nesse diálogo de Jesus com Pilatos, Jesus vai mostrar que o seu reino não é um concorrente do reino de Roma. Cristo não está concorrendo, irmãos. Cristo não está em atrito, guerreando. Cristo não está concorrendo com os impérios deste mundo. O seu reino não é um concorrente do reino de César. O seu reino não se envolve com as questões deste mundo. O reino de Cristo é espiritual. Pilatos até então não tinha conversado diretamente com Jesus. Na passagem anterior, somos informados que os judeus não quiseram entrar no pretório, que era a casa do governador de Roma, para não se contaminarem. Então Pilatos foi até a porta e questionou os judeus: olha, cadê a acusação? Trazem a acusação contra ele. E os judeus falaram, não deram uma acusação, simplesmente falaram: olha, se este não fosse malfeitor, a gente não estaria trazendo ele aqui. Mas agora Pilatos vai levar Jesus para dentro do pretório. E ali, Pilatos vai ter uma conversa particular com Jesus, onde o Senhor Jesus vai expor a natureza do seu reino. E a pergunta de Pilatos é bem direta. Pilatos não está interessado nas questões teológicas, mas nas questões que porventura sejam uma ameaça para o Império de Roma. No verso 33 ele disse: tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? O que Pilatos quer saber é se Jesus é ou não é uma ameaça política para o Império Romano. E a pergunta claramente é baseada nas acusações que os judeus fizeram, que Lucas registrou lá no capítulo 23. Olha, ele perverteu a nação, nos proibiu de pagar imposto, e agora ele está dizendo que ele é rei no lugar de César. De forma resumida, as acusações indicam: este homem é um indivíduo politicamente perigoso. E Pilatos, meus irmãos, por causa do cargo que ele assumia, ele não podia ignorar essas acusações, por mais que eles a considerassem acusações absurdas. E todos os 4 evangelhos registram essa pergunta de Pilatos: és tu o rei dos judeus? E vários comentaristas, irmãos, concordam que o tom dessa pergunta é um tom de deboche. Parece que Pilatos sabia plenamente que Jesus não demonstrava nenhuma ameaça. É uma pergunta desdenhosa. Você, um homem simples, que não tem nenhuma aparência de um general militar, um homem aparentemente fraco, você é o rei dos judeus? Você? Você que não tem ninguém aqui agora para te defender? Você é o rei dos judeus? É uma pergunta debochada, desdenhosa. E a resposta de Jesus é muito sábia. Na verdade, Jesus não responde a pergunta de Pilatos. Essa é uma pergunta que não pode ser respondida com sim ou não. Na verdade, é uma pergunta que a gente responderia. Na minha área de tecnologia, a gente gosta muito dessa resposta: depende. Depende. Pois, de certa forma, Jesus é o rei dos judeus. No sentido messiânico, Jesus é o rei dos judeus. Ele é o Messias prometido. Ele é o filho de Davi. O ofício de rei é um dos 3 ofícios de Cristo, que nós chamamos do tríplice ofício de Cristo: profeta, sacerdote e rei. Mas da forma como Pilatos demonstrava alguma preocupação, no sentido puramente político, Jesus não era rei. No verso 24, Jesus
sai da posição de réu e se coloca no lugar do interrogador. De repente, Pilatos estava sendo interrogado perante o juiz do céu e da terra. No verso 34 diz: respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Pilatos novamente age. Aliás, né? É uma pergunta assim, uma resposta muito sábia, né? Porque Jesus desarmou Pilatos. Parece que Pilatos esperava uma resposta: não, eu sou sim o rei deles, eles que estão negando isso, eu sou o rei deles. E Jesus responde: essa pergunta vem de você mesmo? É você que está querendo saber alguma coisa a meu respeito? Ou você pergunta isso com base no que os outros disseram a meu respeito? E Pilatos claramente fica incomodado com a pergunta de Jesus. Ele diz no verso 35, replicou Pilatos: porventura eu sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. O que fizeste? Pilatos novamente age de forma desdenhosa, num tom de desprezo. Pilatos descarta a sugestão de que ele pudesse possivelmente ter feito uma pergunta como um judeu teria feito. É como se ele estivesse dizendo: certamente que eu não sou judeu. Você acha que eu sou judeu? Você acha mesmo que eu quero saber se você é rei dos judeus? De forma alguma. O seu povo, a sua gente é que acusam você de ser rei. Eu não estou nem aí para isso. Eu não sou judeu. Para mim não interessa as suas motivações com os judeus. Eles é que estão acusando você. E o que você responde? O que você fez? Novamente Pilatos mostra um certo desprezo. Fala: olha, eu não quero saber, eu não estou nem aí. Jesus responde declarando então qual é o caráter do seu reino. Ele diz no verso 36, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Presta atenção, aos judeus, não aos romanos. Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus volta na pergunta inicial e declara a natureza, o caráter do seu reino. O meu reino não é deste mundo. Ou seja, Jesus de fato é rei. Agora que ele responde a pergunta de Pilatos, Jesus é rei. Mas ele define o seu reinado. E a resposta de Jesus indica que o seu reino não é um concorrente de Roma. O meu reino não é daqui. O seu reino é espiritual. Jesus está dizendo para Pilatos: o meu reino não é igual ao seu. O meu reino não é construído sobre as armas humanas. É assim que os reinos deste mundo funcionam. É assim que funciona. Nós lemos lá em Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, verso 20 e 21 diz: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão: ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Cristo é espiritual. E se o seu reino é espiritual, significa que esse reino avança no poder do Espírito Santo, não no poder humano, não com as armas deste mundo. Irmãos, essa é uma realidade que nós precisamos compreender. Cristo reina hoje. Por mais que isso não aparenta ser visível, Cristo reina hoje. Nada foge do controle de Cristo. Se o reino de Cristo fosse terreno, o seu reino iria cair em ruínas. Paulo diz que a aparência deste mundo vai passar, mas o reino de Cristo é espiritual.
O seu reino é imutável. O seu reino é espiritual e está dentro de nós. O Antigo Testamento fala dessa realidade espiritual do reino em algumas ocasiões. Na reconstrução do templo de Jerusalém, nos dias de Zorobabel, é muito curioso isso, os judeus não tinham a menor condição de reconstruir o templo de Jerusalém. E eu sempre me perguntei, irmãos, por que Deus ordenou que o templo fosse reconstruído, não é verdade? Porque o templo apontava para Cristo. Ali nós já estamos no final do período dos profetas. Mas eu acredito que o objetivo era realçar a inferioridade desse templo, contrastando com o verdadeiro templo espiritual e as condições nas quais esse templo terreno foi reconstruído. O templo simbolizava a habitação de Deus no meio do seu povo, mas essa habitação aponta para Cristo, pois Cristo é a presença plena de Deus no meio de nós, e essa presença é tão plena que o próprio Deus habita dentro de nós, através da pessoa do Espírito Santo. E diante das dificuldades da reconstrução do templo, Zorobabel recebe algumas visões. E lá em Zacarias capítulo 4, verso 6 diz: ele prosseguiu e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. O templo seria erguido pelo poder do Espírito Santo. E assim foi com a reconstrução do templo, mas essa visão apontava para algo maior. Na época da reconstrução do templo, foi um período em que o povo não poderia mais confiar nas alianças políticas do passado. Era tudo no poder de Deus, e nós somos o templo hoje. O Espírito de Deus habita em nós, e isso não foi por força humana, mas foi de acordo com o poder de Deus, não foi de acordo com o querer humano, porque o reino de Deus está dentro de vós. O seu reino é espiritual, e esse reino avança no poder do Espírito. Jesus já disse, se referindo ao Espírito Santo, aqui no Evangelho de João: o vento sopra onde quer. O Espírito traz para ser súditos deste reino quem Ele quiser. Irmãos, nós precisamos aplicar o caráter do reino de Cristo para a nossa realidade. Cristo reina hoje, irmãos, e o seu reino é espiritual. O seu reino não depende, irmãos, de decretos políticos. O reino de Cristo não avança ou deixa de avançar por causa de quem está no poder. O seu reino é espiritual. Cristo não precisa disso. O seu reino não é deste mundo. Pilatos então prossegue no verso 37. Então lhes disse Pilatos: logo tu és rei? Pilatos entendeu, então você é rei, porque você disse que o seu reino não é deste mundo, então você tem um reino. Se você tem um reino, você é rei. Logo tu és rei, respondeu Jesus. Tu dizes que sou rei. E aqui Jesus não está negando a sua afirmação, irmãos. Ele não está dizendo, não é você que está falando, eu não falo, tem nada a ver com isso, não. Jesus corrobora com a afirmação de Pilatos, quando ele diz: eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Já que você está dizendo que o seu reino não é deste mundo, então você é rei de alguma forma. E Jesus responde: sim, eu nasci para isso. Eu vim ao mundo para isso. Eu nasci para isso. E quando Jesus afirma isso, ele fala da marca do seu reino. Qual é a marca do reino de Cristo? É a verdade. A verdade é a marca do reino de Cristo. Se a natureza e o caráter deste reino é o fato de que ele é espiritual, a sua marca é a verdade. Eu nasci para isso, eu vim ao mundo para isso, a fim de dar testemunho da verdade.
Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. A verdade aqui vai muito além de um sentido puramente intelectual, mas a verdade aqui é a autorrevelação de Deus em seu Filho, que é a verdade encarnada. Cristo é a própria revelação de Deus, Ele é a própria verdade em pessoa, a verdade encarnada. Revelar a verdade de Deus, da salvação e do juízo, é o principal meio de fazer súditos para este reino. Como que Cristo faz súditos para o seu reino? Revelando a verdade do Pai. Cristo veio ao mundo para dar testemunho da verdade, testemunho idôneo do que ele tinha ouvido do Pai a respeito da salvação do homem, quando ele estava com o Pai em toda a sua glória. Cristo veio para testemunhar o que ele ouviu do Pai, a verdade do Pai. Ele veio para testificar das coisas que ele vira e ouvira enquanto ele esteve na presença do Pai, no conselho da Santíssima Trindade. E ele veio até nós para testemunhar desta verdade. E isso implica, meus irmãos, na destruição do reino da mentira, da falsidade. E o interrogatório então termina com uma pergunta de Pilatos: que é a verdade? E aqui, meus irmãos, eu não creio que Pilatos estava pedindo para Jesus lhe explicar a respeito da verdade. A pergunta de Pilatos, na verdade, não é uma pergunta, é uma resposta. A resposta de alguém que entre a mentira e a verdade não faz a menor diferença. Jesus acabou de dizer: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E Pilatos não estava ouvindo a voz de Cristo. Pilatos estava ouvindo as multidões, os judeus, que entregaram Jesus com uma mentira. É uma pergunta cínica, é como se ele estivesse dando de ombros. O que é a verdade? Tanto faz. Para Pilatos, o que era realmente a verdade a respeito de Jesus não importava. Importava o seu cargo como governador de Roma. E é nesse espírito de ceticismo, de cinismo, que Pilatos pergunta: que é a verdade? Não se dando conta de que a própria verdade em pessoa estava na sua frente. Que é a verdade? Aqui é a pergunta de alguém, irmãos, que entre a verdade e a mentira, a falsidade, o erro e o testemunho verdadeiro não faz a menor diferença. O que é a verdade? A verdade para ele não importa, assim como para muitos nos nossos dias. A verdade é apenas uma coisa que está na sua cabeça. A verdade é apenas uma coisa sua, uma coisa individual que te pertence, mas que quando sai da sua cabeça é uma coisa totalmente relativa. E aqui, já caminhando para a conclusão, irmãos, o cinismo de Pilatos revela o cinismo da maioria das pessoas dos nossos dias. Como diz Sproul, a nossa época é uma época em que a verdade é morta nas ruas. As pessoas dizem que a verdade é o que você quer que seja, que o que você acredita é a verdade para você. E o que eu acredito é a verdade para mim, mesmo que as duas verdades sejam opostas entre si. Em suma, a verdade não é mais objetiva. Mas veja, meus irmãos, a verdade é uma das marcas do reino de Cristo. Para aqueles que fazem parte deste reino, a verdade é objetiva, e essa verdade está expressa nas Sagradas Escrituras. A palavra de Deus é a verdade, Cristo é a palavra encarnada. Consequentemente, Ele é a própria verdade encarnada, nele não há mentira, não há engano. E nesse momento, o rei do reino da verdade está sendo julgado porque homens falaram mentira a seu respeito. Já parou para pensar nisso? O rei deste reino, cuja marca é a verdade, está sendo julgado por homens ímpios, porque também homens ímpios falaram mentira
a seu respeito. Jesus foi entregue por causa de uma mentira. Jesus foi entregue por causa da falsidade. E nós precisamos pensar nisso, irmãos. Todas as vezes que nós faltamos com a verdade. Nós precisamos refletir sobre isso todas as vezes que nós abrimos mão da verdade, abrimos mão do testemunho verdadeiro. E aqui eu me dirijo também às crianças. A mentira talvez seja um dos pecados mais negligenciados nos nossos dias. A mentira talvez seja o pecado mais ignorado. Porque parece que é uma coisa assim... é uma coisa que não tem um estrago tão grande assim, é uma coisa muito pequena. Cristo foi entregue porque homens falaram uma mentira a seu respeito. O reino de Cristo é o reino da verdade. E nós devemos lembrar disso, irmãos. Quando nós agimos com a mentira, quando nós mentimos para o nosso cônjuge, quando nós mentimos para os nossos filhos, quando os filhos mentem para os pais, quando nós mentimos para os nossos superiores no trabalho, Cristo foi entregue por causa de uma mentira. E a marca do seu reino é a verdade. A pergunta que você deve refletir é essa: será que você se comporta como um cidadão do reino de Cristo, pautado na verdade? Será que essa marca do reino de Cristo está presente na sua vida? Não somente a mentira, meus irmãos, mas também a falsidade, o erro. Tem pessoas que se dizem crentes e questionam a verdade das Escrituras. Pois aqui é onde está a verdade revelada. E tem gente que pega isso aqui e relativiza. Não é bem assim. Não, irmãos. A verdade é a marca do reino de Cristo. E aqui é onde nós encontramos a verdade revelada por Deus. E tem muitas pessoas, irmãos, crentes, ouvindo pessoas que falam mentiras a respeito da Bíblia, mentiras a respeito de Cristo, pregações distorcidas. Tome cuidado com isso, irmãos. E às vezes eu falo isso com alguns irmãos, e os irmãos falam assim às vezes: não, mas a gente precisa ouvir tudo e reter o que é bom. Cuidado, irmãos, cuidado. O texto não fala para você ouvir tudo e sair garimpando a verdade no meio da mentira, não. O texto fala para você julgar as falsas profecias e ficar com a verdade. Não é para você ficar garimpando no meio de uma multidão de gente falando mentira e catando a verdade aqui e ali. Não é. Cuidado com isso. Tem gente dando créditos para mentira, para palavra distorcida, pregações que faltam com a verdade do texto. A verdade é uma marca do reino de Cristo e você precisa refletir se você tem se comportado como um cidadão do reino de Cristo. Por último, irmãos, precisamos refletir sobre o caráter e a natureza do reino de Cristo. Por ora, este reino de Cristo não pode ser visível aos olhos humanos. Hoje esse reino é visível para nós. O reino de Cristo é visível para nós, principalmente no ministério público da palavra. O reino de Cristo é visível nos sacramentos, na disciplina e também na comunhão dos santos, na medida em que eles compartilham dos dons espirituais do corpo de Cristo. Como diz o autor de Hebreus, que nós lemos a liturgia, todas as coisas sujeitasse debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio.
Mas aí o autor de Hebreus diz assim: ora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Ainda não vemos, mas nós caminhamos para uma era, irmãos, onde o reino de Cristo será visível a todos de forma clara. Hoje, nós já podemos contemplar a presença deste reino, como disse Michael Horton, que por meio das águas do batismo, do partir do pão, do ouvir da palavra, da liderança de pastores e presbíteros, do serviço sacerdotal dos diáconos e do testemunho de Cristo por parte de todos os cristãos do mundo, os poderes da era vindoura começam a penetrar nesta era maligna. Através dos ofícios de Cristo, através dos sacramentos, através da comunhão dos santos, nós já podemos contemplar um pouquinho, visivelmente, do reino de Cristo. Mas à medida que o tempo passa, irmãos, nós caminhamos para o dia em que o reino de Cristo será claramente visível a todos. A igreja ainda não é idêntica ao reino de Cristo, ao reino que Cristo vai consumar com o seu retorno. Mas é a entrada aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade, como diz Atos capítulo 3. E a pergunta que você precisa sair daqui hoje refletindo é essa: será que Cristo reina em seu coração? Lucas diz que o reino de Cristo está dentro de nós. Será que Cristo reina no seu coração? Será que o seu coração pertence ao reino de Cristo? O seu reino é um reino pautado na verdade. Cristo santifica a nossa vida na verdade através da sua palavra, que é a verdade. E é por isso que você precisa diariamente ter contato com a sua palavra, com as Escrituras. E eu termino, irmãos, dizendo que chegará um dia em que nós não mais precisaremos orar: venha o teu reino. Chegará um dia que nós não vamos precisar mais fazer essa oração, pois o reinado de Cristo será estabelecido plenamente. Hoje nós oramos suplicando para que o seu reino seja plenamente estabelecido, mas em breve não será mais necessário. E se Cristo ainda não reina no seu coração, saiba que o tempo é curto. Se Cristo ainda não reina em seu coração, lembre-se das palavras finais do Salmo de número 2 que nós lemos na liturgia: beijem o Filho, para que não se irrite e não pereça no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Que Deus os abençoe, irmãos.